Então, já botei para gravar e já tinha colocado para desgravar, para parar a gravação. Agora já botei de novo. Eletromagnetismo. Então, gente, a do eletromagnetismo é esse vídeo daqui, esse PowerPoint daqui que eu estou fazendo com vocês, que eu estou trabalhando com vocês aí já há um tempo. Só que eu venho desde o início. Eu vou, na verdade, desde o início com vocês, só que eu vou vir desde o início correndo nele. Vocês não estão me vendo porque está dando algum problema na minha câmera. Depois que o cara foi embora, eu não sei o que houve, mas deu problema na minha câmera. E aí eu não tenho conseguido abrir minha câmera. Depois eu tenho que ver isso daí com essa configuração da câmera. Então você já deve estar vendo o PowerPoint aí, sim ou não? Sim. Tá? Então eu vou abrir ele, eu vou melhorar ele para a gente ficar com ele. Ele tá pesado agora, parece um monte de coisinha, chato pra caramba. Então eu comecei ele, aí peguei, botei essa gracinha daí, eu falei, legal. Os deuses devem ter enfeitiçado este lugar, não consigo tirar minha lança do chão. Aí eu falei assim, isso daí é uma gozaçãozinha legal, valeu aí, deixa aí. Que Deus e nada, essa magnetita. Então é uma piadinha boba aí para incentivar a gente estudar eletromagnetismo. Aí aqui eu explico da onde vem o termo magnetita, que vem da magnésia. Aí mostrei no mapa quem era, falei que a magnetita é feita de um óxido misto. Então aí aqui está uma magnetita, um minériozinho dele. E existe também ímãs que não são naturais, são ímãs artificiais, eles são feitos à base de ferro, cobalto e níquel. Tá? E tem algumas ligas também especiais que funcionam até melhor do que ferro, cobalto e níquel. Aí pegamos a propriedade magnética, falando de essas propriedades. Tem a polaridade, que toda matéria tem, todo ímã tem que ter pelo menos 2 polos, né? É um polo norte e polo sul. Não importa que tipo de ímã for ele, se ele é de barra, se ele é um ímã em forma de ferradura, ou se é até um ímã, a base do eletroímã, né? Então, ele não importa, todo ele, mesmo sendo eletroímã, ele tem um norte e ele tem um sul. E eles funcionam dessa maneira, em termos de atração. O ímã tanto faz se é polo norte ou polo sul, quando ele está no lado próximo de ferro, cobalto, níquel e algumas ligas deles, a gente tem uma atração sempre, tanto faz pelo polo norte como pelo polo sul. Já quando é interação de ímã com ímã, ele vai ter atração norte com sul e sul com norte. Mas quando for em termos de repulsão, vai ter que ser sul e sul e norte e norte, ou seja, tem que ser igual. Se for polo norte com polo norte, repulsão. Polo sul com polo sul, repulsão. Tá? Isso tanto faz para qualquer tipo de ímã, ele vai trabalhar dessa maneira. E aquela coisa da inseparabilidade. Não adianta você tentar pegar teu ímã e dividir ao meio, que você não vai separar o norte do sul. E depois, eu não consegui da primeira, vou tentar da segunda. Também não vai conseguir. Tá? Aí você vai tentar depois, também não vai conseguir. E não vai conseguir até ele ser pequenininho, que mesmo que ele chegue na forma de átomo, ele já tem um ímã natural dentro dele. Então você não vai conseguir separar ele. Tá? Então a inseparabilidade é porque você não tem como separar. Então desiste, porque
a matéria, quando ela vem à base de uma magnetita, que é um ímã natural, ela já vem com o polo dele lá, já decidido lá. Ele vai vir com o polo norte e o polo sul, já bem orientado, já desde de átomozinho. Campo magnético. Aí a gente começa a estudar o campo magnético e a gente observa que o campo magnético, então, não é só uma característica do ímã. Ele não está só em torno de um ímã. Que nem numa carga elétrica, eu coloco a carga no chão ou em algum lugar, no espaço, e ela pega, gera em torno dessa carga um campo elétrico. Quando você pega um ímã, ele, claro, em torno desse ímã, ele gera um campo magnético. Mas ele não é uma característica só do ímã. Ele acontece também quando você pega um fio e passa uma corrente por esse fio, e quando essa corrente está passando pelo fio, ele, em torno desse fio, ele vai ter também um campo magnético. Então o campo magnético é uma região do espaço em torno desse condutor, desse fio onde está passando corrente elétrica, ou então em torno de um ímã. Ele não é só do ímã, ele pode ser de um fio, de um condutor que está passando corrente. É claro que se esse condutor não passar corrente, ele estiver sem passagem de corrente, então ele só tem campo elétrico, ele não vai ter campo magnético. O campo magnético só surge quando ele se move. Então, para cada campo magnético, ponto do campo magnético, existe um vetor B, que é o chamado vetor de indução magnética, que é o que a gente está estudando aí já há um bom tempo. Tá? E a unidade desse vetor é o Tesla, com um T maiúsculo, nada de botar na prova Tzinho minúsculo não, tá? T minúsculo não é Tesla. Então você vai notar que na linha de campo você vai ter um polo norte, tá? Que vai ser aonde as linhas vão estar saindo, e o polo sul, que é as linhas aonde as linhas entram, as linhas de entrada. Então eu tenho aqui uma barra de um ímã, né? Ou seja, um ímã em forma de barra. As linhas de campo vão sair do polo norte e vão chegar ao polo sul. Tá? Então a linha de campo, ela é uma linha fechada. Ela vai sair de um polo e vai para o outro. Ela sai de um polo e vai para o outro. Ela só não vai para o mesmo polo, pro polo do mesmo ímã, se ela tiver um outro ímã mais próximo aqui. Então aí ele vai ter a atração daqui com ele, aí ele vai sair desse norte daqui e ir para o sul do ímã do lado. Tá? Então aqui eu botei ele como barra, e aqui eu estou colocando ele nessa situação, dois ímãs. Tá? Um ímã à esquerda e um à direita, com os polos norte apontando e o norte apontando um para o outro. Então ele tem aqui uma repulsão, e aí você vê que o campo aqui, ele sai do norte e volta para o sul dele. Tá? Só que o sul dele não está desenhado aqui, então só aparece aqui a parte do norte. Se eu tivesse desenhado então sul e sul, o desenho seria exatamente igual? Não. Por que ele não seria igual? Porque no sul as linhas entram. Então você teria que estar botando a seta entrando, não a seta saindo do norte. Se fosse sul e sul, o desenho das linhas seria iguais, com exceção das setas. As setas, ao invés de estarem saindo, elas estariam entrando, elas estariam chegando. Tá? Que nem aqui. Você está vendo, eu peguei o polo sul e o polo norte. Então, no sul elas estão chegando, e no norte elas estão saindo. Dúvida nisso? Não. Tá? Então é isso que eu quero que vocês deem uma olhada e que saquem bem, porque muitas das vezes uma questão do vestibular, eles botam essa linha sem as setas e fala qual é o polo norte, qual é o polo sul. Como é que vai ficar o campo, a linha de campo magnético nesse ponto daqui? O cara bota um pontinho aqui e quer saber como que ela vai ficar. Ela vai ficar entrando no quadro, saindo do quadro, ela vai para a esquerda, para a direita, como que ela vai ficar? Então você tem que ter noção de que as linhas de campo fazem dessa maneira. Elas obedecem essa trajetória, essa situação daí. Tá?
aqui eu botei o do, então elas vão sair do norte e entrar no sul. É claro que se eu botasse o sul aqui, o norte, elas iriam estar saindo daqui e vindo para cá. Tá? Então aí a gente teria as coisas exatamente diferentes. Por sinal, eu estou vendo aqui algo errado, né? Eu peguei esse desenho da internet, não foi eu que fiz. Essas 4 setas daqui estão erradas. Ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Tá botando como se ela tivesse saído do Polo Sul, pelo amor de Deus. Isso tá errado. Ele tá botando aqui, essa daqui entrando, essa daqui tá certa, mas o cara que desenhou isso daqui, meu Deus do céu. Agora que eu tô vendo. Vou ter que corrigir a minha lá. Pelo amor de Deus, hein, gente. Ah, Lisboa, você botou o desenho lá, mas eu tô te mostrando que o desenho tá errado. Ó. Eu bati com o olho agora e vi. Tá? Elas saem do norte e vão pro sul. Então, se fosse o contrário, essas daqui estariam certas. Elas estariam saindo do norte e iriam entrar no sul. E aí a única que estaria errada seria essa daqui. Eu não sei nem se vale a pena eu trocar o nome de norte e sul. E aí trocar só uma seta ao invés de trocar 4. Vou pensar nisso. Mas aí o problema todo é que tá, todas as outras daqui vão estar erradas. Esquece. Deixa eu consertar. Vou consertar essas 4 daqui a pouco. Então, ok, gente? Tranquilo aí? Vamos lá. Então, uma característica legal do ímã de ferradura, gente, é que ele aqui no meio, você nota que ele fica igualmente espaçado em algumas regiões. Então, nessa região aqui mais central do ímã, nós consideramos essa região uma região onde o campo magnético ele é um campo magnético uniforme. Ele tem as linhas de campo igualmente espaçadas, tá? E com a mesma intensidade de cada uma dessas linhas. Porque a intensidade do campo magnético, se eu botar alguma coisa aqui, então aqui ele tem uma intensidade maior do que o que vai estar aqui nesse ponto no meio. Mas se todos eles estão na mesma distância, então aí ele vai ter a mesma força. E se vai ter a mesma força de campo ali, ele também, ele tendo a mesma direção e mesmo sentido, então a gente pode dizer que o campo é uniforme. Então, para essa região aqui mais central aqui do ímã, a gente considera ele como uma região de campo uniforme. O magnetismo terrestre, que a gente já falou, isso costuma cair direto. O magnetismo terrestre a gente notou porque a gente via que quando usava uma bússola, ou seja, uma agulha imantada, essa parte ela apontava sempre a ponta da agulha para o norte do planeta. Então, se ela aponta para o norte do planeta, eles chamaram de polo norte do ímã e polo sul do ímã. Só que aí, depois, estudando melhor isso daí, ele chegou à conclusão de que o polo norte é atraído pelo polo sul. Então, se aqui é norte, então aqui tem que ser o polo sul magnético. E se aqui é sul, aqui vai ter que ser o norte magnético. Então, na verdade, o nosso planeta ele tem uma inversão daquilo que você vê no ímã, vê pela bússola. Então, quando ela está lá no polo norte geográfico, ele é o nosso polo sul magnético. O polo sul magnético, geográfico, ele vai ser o nosso polo norte magnético. E você nota bem visivelmente isso aqui, por aqui, que você vê as linhas de campo, elas saindo do norte magnético e entrando no sul magnético. Então o sul magnético é lá em cima. E o norte, por onde elas saem, é embaixo. Então é trocado. Aonde está o norte geográfico, a gente tem o sul magnético. Aonde a gente tem o norte geográfico, a gente tem o sul magnético. E aonde a gente tem o sul geográfico, a gente tem o norte magnético.
Então não esqueça disso. Agora, essas linhas daí, elas não são em cima da outra. Elas fazem um ângulo aproximadamente de 11 graus entre o eixo de rotação e o eixo onde tem o campo do Polo Norte e o Polo Sul. Então, entre esses eixos magnéticos e o eixo de rotação, ele tem uma variação aí de 11 graus. Então, esse 11 graus, é claro, a variação é tanto no Polo Norte magnético como no Polo Sul magnético, tá? Essa variação ela vai ser total no planeta. Então, tanto em cima como embaixo, ele tem essa variação de 11 graus. Tá? E aqui está uma figurinha do ímã que eu também descobri que eles fizeram errado. Entendeu? Tem furo nisso aí. Quê? Só tem furo nisso aí. Eu não posso fazer nada. Isso é coisa que o nego usa direto tá usando. Então tu pega a imagem que está livre na internet para você usar e aí você olha só, ele está botando o planeta aqui e ele está certinho, porque olha só, aqui está o continente africano que ele está mostrando. Então o nosso estaria aqui, ó, na parte onde eles cortaram. Então ele está mostrando aqui o africano e aqui em cima está vindo aqui, ó, a Europa. Então ele está mostrando para a gente que é isso daí. E não importa. Se aqui vai ser o Polo Norte do nosso planeta e aqui é o Polo Sul. Tá? Norte do nosso planeta e aqui é o Polo Sul. Então se ele é o norte do nosso planeta, ele é o sul magnético. Então se é o sul magnético, essas linhas de campo teriam que estar entrando por ali, não saindo. O problema é que você bate com o olho e vê na hora da aula, não tem como trocar, vou ter que trocar depois. Entendeu? Então se esse daqui é o planeta, e aqui é o Polo Norte, e aqui é o Polo Sul do planeta, então as linhas teriam que estar entrando pelo norte, porque as linhas de campo magnético, elas vão entrar pelo Polo Sul. E o Polo Sul dele está lá em cima, não está embaixo. Então as linhas, essas setas teriam que estar entrando para cá. E saindo por aqui por baixo. Elas saem pelo sul magnético, perdão, sai pelo norte magnético e entra pelo sul magnético, que estaria aqui em cima, que é justamente invertido. Alguém que desenhou isso, desenhou errado. Tentou, vou botar aqui azulzinho, vou botar aqui como se fosse continente, só que ele esqueceu de botar ele de cabeça para baixo. Pelo desenho aqui, se o cara não prestar atenção, passa. Mas eu estou vendo o desenho, eu estou vendo o continente, eu estou vendo que está errado. Eu tenho que desenhar o continente errado, trocar de cabeça para baixo. Não tem como. E como eu sou um cara crítico e eu presto atenção nessas coisas, eu na hora fui pegando, colocando, porque eu estou sem tempo, então eu tenho que fazer rápido a toque de caixa, mas agora, quando você vai falar, vai explicar, tu olha e tu tá vendo. Não faz sentido nenhum. Mas é que está mostrando, que tem um campo magnético e tal, ele queria mostrar isso, só que foi infeliz, botou as linhas para o lado errado. Vamos lá, não vamos perder tempo com besteira, com erro. Fenômeno magnético. Fenômeno magnético, eu cheguei a falar com vocês, mas eu botei essa imagem daí depois. Aí ele mostra aí o vento solar, e na hora do vento solar mostrando, formando as auroras boreais por causa do vento. Então você tem a formação de auroras em torno e os ventos solares vindo, tá? Junto com as poeiras cósmicas, ele vai mostrando isso daí. E aí eu consegui botar algumas coisas para mostrar que não é uma coisa só do planeta Terra, tá? Eu tenho aqui ela de Saturno, a aurora boreal de Saturno, que foi filmado pelo como que é? Telescópio Hubble. O telescópio Hubble filmou. Então Saturno também tem aurora boreal. Então não é só
só uma coisa do planeta Terra. Tá? Então a aurora eu já expliquei que ela são coisas que formam nos polos, tá? E essa formação é uma coisa luminosa, é tudo muito luminoso, e ela ocorre primeiro por causa das poeiras espaciais, por causa de ventos solares, tá? E do campo magnético da Terra. Essa interação entre essa poeira, esse vento e tal, ele acaba fazendo esse fenômeno luminoso, que na época, em 1619, Galileu Galilei, ao observar isso daí, ele chamou isso de aurora boreal. Aurora em homenagem à deusa romana do amanhecer, e Boreas, que é os deuses do vento norte. Como ela era uma coisa que acontecia no polo norte, ele chamou de aurora borealis. Por causa disso daí, aí ficou aurora boreal. Então, mais tarde, se observou também que esses fenômenos acontecem também no sul do planeta. Foi observado pelo James Cook. E esse cara pegou e deu também de... não é só no norte, é no sul. Então ele chamou o outro de aurora austral, porque austral quer dizer que é coisa que vem do sul. Então é do sul também. E aí ele chama isso daí. E depois o fenômeno vai ficando mais corriqueiro, mais estudado, e a gente vai melhorando a tecnologia, e já observou que tem muitos planetas que tem aurora. Júpiter, Saturno, Marte, Vênus, tá? Já acontece isso. E acontece melhor ainda, você consegue reproduzir a aurora boreal dentro de um laboratório. E consegue também através das explosões, porque quando você tem uma explosão, você tem uma radiação saindo dele, que é o que acontece quando o Sol explode lá, ele libera a radiação, e libera poeira, e aí você tem radiação, poeira e tal, você consegue também, quando essas explosões são mais noturnas, você consegue observar visivelmente a aurora boreal também acontecendo. Então eu peguei aqui uns GIFs de auroras, eu fui tão rápido que aqui o primeiro passou voado. Então tem uns GIFs aí, eu vou mostrando algumas auroras que foi filmada por alguém, aí eles fizeram tipo um GIF. E aqui, essa daqui foi filmada pelo astronauta entrando quando ele estava vindo para a Terra, aí ele viu e eles filmaram, mandaram a imagem para a NASA. E aqui é uma aurora austral. Na verdade é uma daquelas lá que era austral, mas já estava no bolo lá, ficou lá e veio aqui para cá também. Então a aurora artificial foi feita por esse cara daí, que eu passei direto, ele fazendo ela no laboratório, ele montando ela todinha aqui no laboratório. Então ela está acontecendo aqui, essa aurora. Aqui fica melhor, fica mais visível, porque está ampliado o negócio. E o cara ficou tão conhecido no coisa que até o Google simboliza ele aqui, tá? Christian Birkeland. Na verdade, ele não está conhecido pela aurora dos polos, né? Ele é conhecido mais pelo que ele explicou depois. Na verdade, eu não sei se foi depois ou se foi antes, que é o plasma, que é a quarta matéria que a gente tem: sólido, líquido, gasoso e o plasma. Então ele explica o plasma. Então esse cara fica famoso não pela aurora boreal, mas pelo plasma. E é claro, ele faz experimento e mostra a aurora boreal acontecendo nos polos de uma esfera, que é como acontece nos planetas. Ele cria atmosfera parecida, uma região, uma situação parecida nos polos ali, para ele mostrar as auroras. Explosão nuclear. Aí aqui na explosão nuclear você vê a aurora formando em torno deles.
Então, na verdade, a aurora boreal ela pode ser vista em explosão e em artificial nos planetas, nos polos dos planetas. Bom dia, tudo bem? Sim, tudo bem. Tá? Então ele tem essa visão aí direitinha da coisa. E fonte de campo magnético. Aí agora a gente vai começar a estudar os campos mesmo. Porque o Oersted, O-E-R-S-T-E-D, é o nome do cara, é esse, na verdade é o sobrenome, ele sem querer colocou um ímã no meio do caminho e o ímã, quando ele ligou alguma coisa, você nota que quando ele liga, o ímã, a bússola mexe. Então ele falou, então quando existe corrente, existe um campo magnético em torno do fio. Então a eletricidade, ela não é sozinha, ela está acompanhada do magnetismo. Então eu posso estudar a eletricidade junto com o magnetismo, não separado. Então quando ele chega a essa conclusão, aí a gente tem um avanço tecnológico muito grande. Porque até então, quando eu não sabia que em torno do fio tinha um campo magnético também, e esse campo é sempre perpendicular, ele sempre forma um ângulo de 90 graus com o campo elétrico, você tem o campo elétrico, o campo magnético ele faz 90 graus com o campo elétrico. Então ele vai fazer aí uma coisa que ele chamou de eletromagnetismo. Então a partir daí, a física ganhou mais um outro estudo que, na verdade, deixou de estudar separado a eletricidade e o magnetismo, passou a botar tudo no mesmo pacote, estudar junto. Então foi o cara que, sem querer, ele observou isso, mas que teve um avanço muito grande. Então quando ele fecha, ele vê. E quando ele abre, ele vê que ele para. Então, que a conclusão que se chega na época foi que carga em repouso, tá? Ele só tem campo elétrico. Ela não tem campo magnético. Ela tem uma carguinha parada ali. Aí eu pego, boto uma outra carga próximo dele, também parada. Só vou observar que tem campo elétrico. Ele vai ter uma atração de um elétron com o outro, vai ter repulsão. E se for uma carga positiva com uma negativa, vai ter uma atração. Mas quando eu pego, boto essa carga para se movimentar, aí gera em torno dessa carga elétrica também um campo magnético, não é só um campo elétrico. Então você, quando bota a carga em movimento, você vai ter campo elétrico e campo magnético. Então agora o seu estudo é melhor, porque agora você vê que você tem duas coisas fazendo uma força ali, que não era só a força elétrica que pensava que era. Tá? Então vamos ver como que ela se comporta, isso no fio, essa força no campo, esse campo aí magnético, como ela ocorre, tá? Em torno de um fio. Então se você tem um fio e passa corrente elétrica pelo fio, a gente já sabe que usando a regra da mão direita, você coloca o teu dedo polegar seguindo o sentido da corrente. Lembra que o sentido da corrente, gente, aí cai no vestibular. Ele bota lá um circuito, bota lá positivo e negativo. O sentido da corrente convencional para a gente é sempre ela saindo do positivo. Tá? Então, como se aqui fosse o polo positivo e ele está saindo pelo polo positivo. Tá? Polo positivo é elétrico, porque no ímã nós não temos polo positivo, nós temos polo norte e polo sul. Tá? Então, aonde passa a corrente é no sentido da carga positiva, da onde ela está saindo. Então você bota o dedo lá e abraça o fio com a tua mão. Então quando você vai abraçar, você vê o sentido. Você vê que se você tocar do outro lado, é por onde ela está entrando. E você vai ver para cá, onde está o teu pulso, é onde ela vai estar saindo. Porque na verdade ela fica girando aí em torno dela. A mesma coisa, se eu inverter ele para baixo, então a corrente está para baixo, ele vai fazer a mesma coisa. Se você botar o fio com a corrente subindo, aí ele vai ser a mesma coisa. Ele entra pela direita ali no caso e sai pela esquerda.
Quando é para baixo, ele entra ali pela esquerda e sai pela direita. Tá? Então, a simbologia de campo saindo, que é o de bolinha na ponta, e o entrando, que é onde o X na ponta, ele surge porque a gente, como sabe agora que é tridimensional, a gente não tem como botar só para direita e esquerda, para cima para baixo, subindo para a direita e descendo para a esquerda. Eu preciso de algo que entre e que saia. Então, entrando e saindo no plano do papel, ou no plano do computador, ou em qualquer plano do que você estiver trabalhando, ele vai ser simbolizado com um X entrando e com uma bolinha saindo. Ok? Dúvida até aí, gente? Essa coisa de campo, o sentido do campo é muito importante. Porque é onde você vai ter que desenhar para mim qual é o sentido do campo. Porque calcular, você botou ali na fórmula, pronto, calculou. Mas você só calculou um número. Esse número daí, ele está crescendo para dentro ou para fora, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Então eu preciso dessa interação. Você vai botar a mão direita lá e vai brincar com ela, para saber esse sentido. Então aqui, ó, eu peguei uma dessa daqui, ó, desse desenho daqui, e botei aqui uma animação. Olha só, a corrente está subindo, ó. Então o sentido da corrente é para cima. Então você vê que ela vai circular aqui, essa coisa, linha amarela que está circulando. Eu não sei porque que o cara botou na animação essa linha cinza. Eu acho que é só para atrapalhar a nossa vida. É linha amarela aqui que a gente tem que observar. Você vê que ela entra de um lado e ela sai do outro. Ela entra de um lado e ela sai do outro. Então é o que está acontecendo aqui. Quando você coloca, ela entra pelo lado esquerdo e ela sai pelo lado esquerdo e entra pelo lado direito. Dúvida? Não. E agora, eu tenho como calcular. Porque eu fiz experimentalmente, e aí eu começo a fazer cálculo sobre isso. E aí o cálculo que chegou foi que esse campo magnético, em qualquer ponto que eu queira daqui, é só pegar esse ponto, tá? Eu quero nesse ponto aqui, aonde tem esse vetor aqui, que eu já botei aqui. Então eu quero nesse ponto aqui. Então ele vai depender da constante de permeabilidade magnética, que no caso, a maioria das vezes é no vácuo, então vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Ah, preciso escrever essa letra toda? Quando tu vai fazer o cálculo, não. Mas se o cara está fazendo, qual é o valor do campo magnético ali dentro da água? Então você está fazendo um experimento, no final, quando você chegar ao valor dele na água, aí você vai botar lá, Tesla vezes metro por ampere. A tua resposta vai ser aquele número que você tiver com o finalzinho, que é que nem, eu quero saber qual é o valor da corrente. Vai ser 2 ampere. Então você sabe que é ampere, porque a unidade de corrente é ampere. E a unidade de campo magnético é Tesla. Mas a unidade dessa constante de permeabilidade magnética é T vezes M por A. É Tesla vezes metro por ampere. I é a intensidade de corrente, que a gente já está careca já de saber. E D é a distância. E metro é a distância daqui do fio, do centro do fio, até ao ponto que você está querendo medir. É que nem no campo elétrico. Você pega da carga até o ponto que você quer saber o valor, a intensidade do campo. Aqui é a mesma coisa. É do fio até o ponto onde você quer saber a intensidade do campo magnético. Tá? Só que como ele gira em torno, essa distância, na verdade, ela vai ser um raio. O raio dessa circunferência. Então você vai encontrar essa fórmula muitas das vezes assim, μ vezes I dividido por 2π vezes R. Porque R vai ser o raio, porque isso aqui vai ser uma distância que vai ser o raio dessa circunferência. Bom, correndo porque isso aqui é a matéria passada, eu só estou revisando. Aqui está o exercício do livro, está na página aqui do livro que está. Tá? Então ele fala, condutor reto é percorrido por uma corrente elétrica constante, intensidade 2 A, calcule a intensidade do vetor campo magnético originado
a 1 metro de distância do condutor. Tá? Então o raio vai ser 1 metro. Então aí você vai lá, que é uma dica, sempre que o cara não botou desenho, não fez nada, aqui é uma dica, gente. A dica que eu te dou é desenhe. Desenhar, você vai ter 2/3 da tua nota. Se o cara quer o vetor campo magnético, desenha, porque o desenho você está mostrando a direção e o sentido. Está mostrando 2/3 da resposta. Você quando faz o cálculo todo, eu fiz um cálculo do caramba, você vai me dar 1/3 da nota? Sim. Porque a direção e o sentido são os outros 2/3, que é o que vocês nunca querem fazer. Desenhar. Desenha. Por isso que quando você desenha, você está mostrando para mim o que você está realmente entendendo. Se você só calcula, você pegou da internet, porque os caras da internet também não conhecem, só sabem fazer cálculo. Desenhar. Então, desenhou, tá lá com a tua nota. Não desenhou, é claro. Pô, só fiquei com isso. É por causa disso, gente. Presta atenção. Desenha. Então, aqui, eu fiz o desenho. Então, eu pego um condutor reto longo. Eu peguei, fiz um fio. Botei o sentido da corrente. Ah, por que você botou para cá? Poderia ter colocado esse fio para cima. Aí eu botava o sentido, ou para cima ou para baixo. Então, o meu desenho não precisa ser igual de todo mundo, porque ninguém diz que o fio está na horizontal, está na vertical, está na diagonal, ele não diz. Então, como que todo mundo vai desenhar o fio da mesma forma na prova? Então, se está desenhando todo mundo igual, é porque todo mundo está copiando o outro. Desenha. Então, na hora que você fizer o desenho, você mostra o sentido, e aí você vai botar a regra na mão. Você vai botar o dedo polegar no sentido da corrente e vai bater. Então, onde você consegue bater? Vai bater desse lado de cá. Então, se é desse lado que você bate, então do outro lado vai ser da onde ele vai estar saindo. Então, sempre na hora que você botar bateu, aí, ela entra aqui. Então, do outro lado do fio, ela tem que sair. Se ela entra por ali, ela tem que sair do outro lado. Porque ela vai fazer uma circunferência em torno dele. Então, você desenhou. Qual que eu estou medindo o campo magnético? É o do lado de cá ou do lado de cá? Gente, eles são na mesma distância. O campo daqui, é claro que é diferente do daqui. Tanto que ele é diferente, que eu estou vendo que o sentido dele aqui é saindo. O sentido daqui dele é entrando. Então, eles são diferentes, mas o módulo do campo é o mesmo. Então, ao calcular o númerozinho B, eu vou fazer para qualquer ponto dele nessa circunferência daí. Agora, onde que ele está, é no teu desenho que eu vou ver. Aí é que eu vou ver o teu sentido. Se você não desenha, só coloca um número, eu não tenho como saber o que está acontecendo com esse vetor. Esse vetor está indo para lá, ele está indo para cá, ele está subindo, ele está descendo, ele está entrando, ele está saindo. Como que ele está fazendo? Desenha. Esse é a grande dica. Desenha. É vetor. E agora eu tenho vetor elétrico, eu tenho vetor magnético. Desenha. Para você não ficar depois falando, caramba, eu não sabia. Eu falo sempre a mesma coisa, desde o início do ano. Então nós já sabemos que a fórmula para campo em torno de um fio é feita dessa maneira. Então você vem aqui, substitui. Quem é o μ0? É 4π vezes 10 a menos 7. Quem é a corrente? A corrente é 2. Quem é 2? É 2 mesmo. O π é π ou é 3,14. É claro que se eu botar 3,14 aqui, 3,14 é 6, eu vou ter que botar 3,14 é 6 aqui. Então, gente, não, quando for no caso do fio, não faz, porque você vai cortar o daqui com o daqui sempre. Então não vai substituindo, que você vai fazer conta para depois desfazer a conta. E o pior de tudo, você erra a conta de multiplicação aqui, aí já ficou tudo errado. Se você cortou, então você já não vai ter o que errar. Então primeiro faz tudo que tem, substitui e vê o que dá para cortar. Quando você olha que dá para cortar, você vai ver que tu não vai fazer conta nenhuma. Π corta com π, 2 corta com 2. Sobrou lá em cima 4 vezes 10 a menos 7. Caramba, essa é a nossa resposta. Eu não fiz conta nenhuma.
Na maioria das vezes, essas contas daí, você vai multiplicar um número pelo outro. Espera para cortar, corta. Quando tu vê, caramba, que facilidade. E o pessoal, caramba, cheio de conta, professor. É porque vocês querem fazer conta. Tá? Então você fez o campo, você fez o desenho, então eu sei que esse campo daqui, se eu for esse daqui que eu estou falando, ele vai estar saindo. Se for esse daqui que eu estiver medindo, ele está entrando. Se for um que esteja aqui na frente do quadro, ele vai estar descendo. Se for o outro que está lá do outro lado, lá atrás, no fundo do quadro, ele vai estar subindo. Porque ele vai estar circulando. Então, aonde ele colocar, você consegue saber, porque você está vendo. A melhor coisa, gente, é calcular a coisa que você vê. Se você não vê, você não calcula. Então você tem que enxergar. Ah, pô, mas você está vendo isso? Estamos. Se você está entendendo os modelos que eu estou mostrando para você desde o início, é claro que eu estou vendo. Dois condutores retilíneos paralelos extensos são percorridos por corrente elétrica de intensidade 10 A. Determina a intensidade do vetor de indução magnética no ponto P nos casos a seguir. Então aí, está aqui. Esse caso, são dois condutores, um está para cima, o outro está para cima. E esse daqui, um está para cima a corrente, o outro está para baixo. Então é claro, se eu tenho um campo aqui para cima e tenho outro para cima, esse campo daqui vai interagir nesse ponto P e esse campo daqui vai interagir também nesse ponto P. Então no ponto P eu vou ter um campo resultante, que vai ser relativo a esse campo daqui, nesse ponto, e relativo a essa corrente passa por aqui, que vai gerar um campo nesse ponto aqui. Só que se você pegar a regra da mão direita, você vai ver. Bota o teu polegar aqui em cima desse fio aqui da esquerda. Quando você coloca e você bate, você vai ver que o campo aqui dentro, no ponto P, vai estar entrando. Quando você coloca nesse outro fio daqui da direita, você vai ver que ele vai estar saindo ali no meio. Então um entra e um sai. E você está vendo que o raio daqui é igual ao raio daqui. A corrente daqui é a mesma corrente daqui. Então, na hora que você vai calcular isso, gente, a constante é a mesma. A constante é a mesma. A constante é a mesma. O campo a corrente é a mesma. E o raio é o mesmo. Então, o B daqui desse ponto, tá? O módulo dele é o mesmo, tanto para cá quanto para cá. Se um está entrando e o outro está saindo, vai ficar um menos o outro. Então, na hora que você fizer o cálculo, tá? Quando você fizer o cálculo disso daí, você vai descobrir o valor dela. Ah, o valor dela aqui, nesse ponto daqui, referente a esse cara, é o mesmo do valor desse ponto aqui, referente a esse cara. E se você pensar para esse lado B aqui, eles têm o mesmo raio e a mesma corrente também. Então, o B daqui, referente a esse cara, e o B referente a esse cara, são o mesmo. Então o B para o esquerda e direita, e o esquerda e direita do B é o mesmo. Só vai depender se ali no ponto P as duas estão entrando, se as duas estão saindo, ou se uma está entrando e a outra está saindo. É essa a grande diferença. Então o que você vai analisar lá? Você vai pegar lá, referente ao ponto A, aqui, o B está entrando, e esse daqui a gente viu que está saindo. Se um entra e o outro sai, vou pegar esse valor, somar, subtrair, né, com outro valor, porque se um está indo para lá, o outro está vindo para cá, um vai ser positivo, o outro é negativo. Então, ele vai dar resultante zero. Então, aqui, o campo magnético nesse ponto é nulo. Que é o que o cara está querendo saber. Quando você for fazer aqui, aí você vê, é muito fácil fazer uma questão, porque eu botei, ó, um tá para cima, o outro tá para baixo. Ele tá para cima, ele tá igual a esse daqui, então ele tá com o campo entrando. Quando você pega esse daqui, o que ele mudou? Ele mudou só o sentido da corrente, só que ao mudar o sentido da corrente, ele mudou o sentido do campo daqui também. Quando você vê, o da direita aqui também está entrando, então você vai ter dois entrando.
Então, se os dois estão entrando, então o que eu vou fazer? Eu vou somar isso aqui, esse com o outro parecido com esse. Ou seja, somar dois números iguais é a mesma coisa do que multiplicar por 2 ele. Então, multiplico ele 2 vezes, e aí eu vou ter o valor do campo magnético dele aqui. Tá? Que vai ser o dobro. E aí, o dobro dele é entrando ou o dobro dele é saindo? A gente já viu por aqui. Porque quando você montou a tua resposta aqui, você disse, ó, um está entrando e o outro está entrando. Então, está todo mundo entrando. Então, o resultante final dele tem que estar entrando. O Lisboa está vendo, ele tá enxergando o que você está desenhando. Desenha sempre. Agora, ao invés de eu trabalhar com um fio longo, eu estou trabalhando com uma espira. Eu estou fazendo uma voltinha no fio, porque quando você faz a voltinha no fio, ele gera um campo em torno dele. Tá? Então aqui, ó, se a corrente entra por aqui, ela vai circular por aqui, e aí quando você bota a regra da mão direita, você vai ver que o campo vai estar saindo por aqui, pro teu olho. Se você tivesse com o olho aqui atrás da espira, você estaria vendo o campo entrando. Tá? Não existe polo norte sem ter o sul. Então, se você vê alguém aqui saindo, e as linhas de saída é norte, então aqui seria o polo norte, então aqui atrás da espira estaria o polo sul, quando a corrente estiver assim. Se você inverter a corrente, você vai inverter essa polaridade. Tá? E a fórmula para calcular isso é igualzinha a outra tirando o π. Se você tirar o π daqui do denominador, aí ela vai ficar igual a outra. O que isso atrapalha? Atrapalha na hora que tu for fazer o teu cálculo. Porque agora você vai ter que substituir o valor do π. Por que vai ter que substituir? Porque não tem mais π em cima. Perdão, não tem mais π embaixo. Eu só tenho aqui em cima, porque isso daqui tem sempre 4π vezes 10 a menos 7. Então eu vou ter sempre π em cima e agora eu não tenho embaixo. Então eu vou ter que substituir o valor do π. Mas deixa para substituir no final. Sempre. Não substitui antes, senão tu vai ficar com o número, fazendo bagunça na tua vida. No final. Então tem um exercício aí, que é do livro de vocês. Tá? Ele diz que tem duas espiras circulares concêntricas em O. Então todas o centro de uma e da outra era um ponto O. Elas são coplanadas, ou seja, estão no mesmo plano. Então é impossível você desenhar duas que estão no mesmo lugar e que tem o mesmo raio. Tá? E o raio dela vale 2πm. Caramba, mas o cara botou 2πm para facilitar teu cálculo. Vamos supor que você considere o π como 3. Então ele poderia botar o raio 6 metros. Mas ele botou 2π, que é para você cortar com π lá de cima, para você não fazer cálculo com π. Foi só para facilitar a tua vida, não foi para dificultar. Mas o aluno vê o π ali e já fica nervoso. O que ele quer dizer com isso? É que ele, ao invés de querer escrever 6 ali, ele resolveu colocar 2π, para você cortar o π daqui com o π de cima. Para evitar de você fazer conta com π. Para você não ter o resultado botando 3,14 e no outro você botando 3. Ou botar 3,1416, no outro você bota 3,14, ou bota 3. Então, para evitar problema, então você corta um π com o outro, que aí você vai ter o resultado igualzinho de todo mundo. É isso que ele quer só. Então aqui ele vai substituir. O que é μ? 4π vezes 10 a menos 7. Qual é a corrente? Aí tu vai lá ler a corrente 5 amperes. 2 vezes o raio. Qual o valor do raio? É 2π. Então eu botei 2π. Escrevi tudo e aí eu começo a cortar. Corto um π daqui com um π daqui. O 4 eu vou cortar com 2 vezes 2 dá 4. Então cortei, só sobrou 5 vezes 10 a menos 7. Caramba, era isso mesmo? Só, olha, não fiz nem conta. Eu só fiquei rabiscando. Tu bota no lugar, rabisca. Rabisca, pode chegar lá no valor. Não faz conta, não fica fazendo conta aquele bobão. Vocês não são mais nenhum adolescente que não tem conhecimento. Vocês são adolescentes com conhecimento, com poder. Bota tudo, bota os valores todos.
Olha primeiro, em cima e embaixo, antes de fazer, nada de pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Vai olhando e passa a ter um olhar crítico, olhar de quem está aqui buscando a resposta. Não é olhar de quem está querendo ler um livro. Você não vai encontrar aqui nada de romântico, nada de belo, a menos que você veja beleza no que a gente faz aqui, que eu consigo ver com beleza. Mas no momento que eu consigo ver a beleza nisso daqui, é porque eu comecei a amar isso daí. Então, a melhor coisa é você amar o que você faz. Ame o que você faz, que você vai fazer com carinho. Já pensou, se eu não gostasse de dar aula, você dá aula na situação que eu estou fazendo agora? Que você não vê a cara do aluno, que você não vê a resposta do aluno, que você não vê nada, que você não sabe nem se o aluno está do outro lado. Quantas vezes eu estou dando aula e falo, entendeu, ninguém responde nada, porque não tem ninguém do outro lado. Eles simplesmente entram e logam, estão logados, mas está assistindo televisão, está dormindo, está jogando sueca, está fazendo alguma coisa. Mas com certeza não assistindo a aula. Então, se você faz uma coisa que você não gosta e ainda sabendo do que pode estar acontecendo, cara, isso é uma tristeza, seria uma tristeza muito grande para mim nesse momento. Então, e acordar cedo para ir dar aula, para ir para... Se tu faz isso, é porque você ama. Então ama o que você vai fazer, o que você quer ser, que você vai fazer isso com carinho. Vai sair de casa com carinho. Tem gente que troca o trabalho até pela mulher que tem em casa. Tem gente, no meu caso não. Vamos lá. Então aqui, a mesma coisa. Eu pego, substituo o valor referente agora à corrente 2. A corrente 2 ela está aqui, ó. Você fizer com a regra da mão direita, ela está saindo, tá? Então você pega, bota lá, ela vai estar saindo. Aí você substituiu tudo, vai lá, π corta com π, 4 vai cortar com os 4 de baixo, que vai ter 2 vezes 2 dá 4. Então 3 vezes 10 é menos 7. Aí você vai ver que ela vai estar saindo. Tá? Então ela saindo aqui, essa outra. Não. Ela está entrando. Essa daqui está entrando. Perdão, ela está saindo, essa daqui. O que está aqui já é a resultante final. Porque aqui ele vai dar 3 vezes 10 a menos 7 π, Tesla. E aqui eu estou pegando, como uma entra e a outra sai, eu estou pegando uma menos a outra. Então eu estou pegando aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 7, menos 3 vezes 10 a menos 7. Como eu tenho 10 a menos 7 em uma, 10 a menos 7 na outra, eu botei em evidência. E aí botei 5 menos 3, vai dar 2. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. E como as duas, uma entra e a outra sai, eu peguei a da maior. O maior está entrando, porque o menor está saindo. Então a minha resultante vai ser no sentido de quem está ganhando. Quem está ganhando aqui é o entrando, então por isso ele bota entrando. Se por acaso aqui que fosse o 5 e aqui fosse o 3, ele seria 2 saindo do meio. Tá? Mas não é o caso. No nosso caso, é esse que é o maior, que é o que está entrando. Então é isso daí que a gente coloca. Dúvida? Não. Não. Tá. Aqui eu tenho outro de indução magnética. Ele faz a mesma coisa, ele coloca, só que agora ele coloca um de espira, um de fio, e depois bota um de espira e fio. Ele quer ver como que está o campo desse cara aqui. Como é que está o campo desse cara aqui e como é que está o campo desses dois caras aqui. Tá? Tudo no ponto O. Então tu faz esse daqui, que é o mesmo desse cara daqui. Aí tu faz esse daqui, que é o mesmo desse cara daqui. Então é só ver o que esse faz e o que esse faz, e botar uma interação dos dois aqui. Aí pronto, você resolveu ele com um fio e uma espira. É isso que ele está querendo que você veja. Então, ó, a fórmula é essa. Então você substitui com os valores que ele te dá. Você observa que aqui
tem pouco para se cortar, tá? Porque o que eu poderia cortar é isso aqui, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Aí eu ficaria 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30 dividido por 5 vai dar 6, tá? Eu poderia fazer isso daí, aí ver, dá 6, e aqui eu tenho 10 a menos 7, aqui eu tenho 10 a menos 2, 10 a menos 2 vai para cima, vai ficar 10 a mais 2, então 10 a menos 7 com 10 a mais 2 vai ficar 10 a menos 5, e aí você vê que a unidade, a direção e sentido é ele saindo. Quando tu vem com a mão aqui, ó, e você vai batendo, você vê que ele está saindo. Então o campo magnético dele é saindo daqui por esse ponto aqui. Aí agora, pelo esse mesmo ponto agora no fio, pensando aqui no fio, ele vai sair como? Ele vai sair ou vai entrar, né? Então aqui nesse fio, você vai bater com a mão, você vai ver que ele vai estar entrando nesse ponto. Com o fio ele vai estar entrando. Então aqui você vai fazer a mesma coisa. Π vai cortar com π, já é uma facilidade. 4 por 2 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 5. Isso vai dar 1,6, se eu não me engano. 1,6 vezes 10 a menos 5. O 10 a menos 2 vai para cima, que nem a gente fez no outro. Vai ficar 10 a 2. 10 a menos 7 com 10 a 2, 10 a menos 5. E aí, só que o B de B ele vai estar entrando. E agora é interagir esse com esse, porque o que está acontecendo aqui, ó, nesse daqui vai ser a 5 metros, que é a 5 metros. O que acontece nesse daqui, quando passa aqui, nesse ponto aqui, também é a 5 metros. Então ele está exatamente nesse ponto daqui. Tá? Então é só pegar o resultado daqui com o resultado daqui. Esse daqui está saindo e esse daqui está entrando, então eu vou pegar esse daqui que é maior menos esse daqui que é menor. Tá? Então eu vou ter isso daí. Ele vai dar 4,4 vezes 10 a menos 5. E qual é o sentido? O sentido é o do maior. O maior não era saindo, então o sentido vai ser saindo. Ele vai ter que estar saindo. Tranquilo, gente? Você está vendo que essas coisas não são difíceis. Você colocou na fórmula, você desenhou, fica fácil de você explicar. Na bobina chata, se você olhar o livro de vocês, ele não traz quase questão nenhuma de bobina chata. O que é estranho, porque geralmente a bobina chata é cobrada mais do que o solenoide. E o livro de vocês não, o livro de vocês está cobrando o contrário, está cobrando mais de solenoide e menos de bobina chata. Na verdade, eu não vi nenhum de bobina chata lá dentro dele. Nenhum. Mas a bobina chata é muito parecida com a espira. Ela só vai acontecer que na espira você só tem uma volta. Na bobina chata você vai ter N voltas. Então você vai ter que pegar o valor da espira e multiplicar por N. A forma de avaliar quem é norte, quem é sul, é a mesma coisa. Bota o dedinho lá, seguindo a norma lá, e você bate com a mão e você vai saber, tá? Para onde está o campo. Ele está mostrando aqui, ó, que o campo está vindo para cá. Porque ele botou a regra da mão e está mostrando que o campo vem para cá. O raio da espira vai ser o raio da bobina chata. E a única coisa que você tem que fazer, quando pegar o resultado, multiplica por N. N é o número de voltas. Então você vai ter a fórmula igualzinha, μ0i sobre 2r multiplicado por N, onde N é o número de voltas que você está tendo aqui. Tranquilo, mole, mole, fácil, fácil. Tá? Eu peguei um exercício que não foi do livro, para poder mostrar o da espira como que é que faz. Mas você vai ver que é igualzinho. Você pega o valor dela, ó, quem é N? N é o número de voltas. Ele vai dizer aí, ó, 50 espiras, então são 50 voltas. Mi, 4π vezes 10 a menos 7. O I é igual a 3, dividido por 2. E o raio, ele diz que o raio vale
0,1 pi. Mais uma vez está botando o pi para facilitar a tua vida, não é para você pegar. Ah, vou botar o pi valendo 3, vai ficar 0,3, joga para lá. Aí tu vai ter problema. Então não faz a conta antes. O pi vai cortar com pi, tá? Você vai ter aí, o pi corta com pi, o 600 vai dividir por 0,2, isso vai dar 3.000, né? 3.000, não, 300. Não. 600 por 0,2 vai dar 3.000. Então 3.000 vai ser 3 vezes 10 a terceira, com 10 a menos 7, 10 a terceira, com 10 a menos 7 vai ficar 10 a menos 4. Então você vai ter 3 vezes 10 a menos 4 Tesla. Então essa vai ser a resposta do campo. Você está vendo que em momento algum ele te pede o vetor. Ele quer a intensidade do vetor campo elétrico. Então ele não quer a direção do sentido. Então ele só quer intensidade. Intensidade é o módulo dele. O módulo está aí. Então eu não desenhei porque eu não precisava do desenho. Ele só quer a intensidade do vetor módulo. Então aí eu desenhei, botei não sei o que lá. Ah, se você desenhou, ele não vai ser usado aqui. O que você tem que chegar é isso. Fala. Alguém quer falar algo? Não? Porque ficou. Então tá lá a resposta, a letra A. Hoje o telefone tá vazando. Eu peguei, botei um ao outro aqui com 100 espiras. A mesma coisa, o cálculo é igualzinho, eu só vou andar rápido que é pra gente não perder tempo com isso aqui. Então na hora que você for fazer, vai substituir, tá? E aí no final a gente vai ter lá a conta lá, 24.000 vezes 10 a menos 7, isso vai dar 2,4 vezes 10 a menos 3. E aí a gente enterra. Gente, quem entrou e abriu, pelo amor de Deus, fecha o microfone que está atrapalhando o colega. Tá? Depois a tua gravação vai ficar uma droga, que vai ficar com o meu som e esse som daí. Por favor, né? Solenoide. Tá difícil, hein? Vambora, gente. Quem abriu o microfone, fecha. De repente abriu, não tá nem aí, né? Só logou e abriu. É o da Jennifer, da Jennifer. É chato isso. Então o solenoide é o que é utilizado para fazer as campainhas, para usar, para fazer relé, para fazer eletroímã. Então ele é muito utilizado, esse solenoide, para isso. O solenoide que a gente está estudando e que a gente estuda no ensino médio é aquele sem o núcleo, que nem está aqui no eletroímã, ele tem um núcleo de ferro aqui dentro. A gente está trabalhando ele sem o núcleo, ele oco. Então esse cálculo que a gente ensina a fazer é para ele com núcleo oco. Isso daqui é ar aqui dentro, não tem nada. Tá? Então a fórmula de calcular, isso daqui vai ser a mesma fórmula, é parecida, ó, N, Mi0, I, porque eu vou precisar do número de voltas, só que ao invés de 2 R's, porque como o 2 R's vai ser muito menor do que o comprimento da bobina, então ao invés de usar o R, a gente utiliza o comprimento da bobina, porque isso, o fator comprimento, vai ser muito mais sentido no solenoide do que o do raio. Então na hora que fez experimentalmente, o cálculo com o comprimento do solenoide era um valor mais próximo do que você media do que usando os raios. Então na verdade no solenoide, então a nossa fórmula é essa daqui. Então ela é muito parecida com a bobina chata em cima, só que embaixo, ao invés de botar 2 R's, ele bota o L, que é o comprimento do solenoide. Aqui minha montagem ficou feia, porque isso aqui era para aparecer depois, apareceu antes, então, mas não importa. Então está aqui no circuito ao lado, o gerador mantém uma corrente elétrica
no solenoide de resistência R igual a 9 ohms, o solenoide possui 10 espiras por centímetro e sabe-se que μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7 teras por metro ampere. Determina a intensidade de vetor de indução magnética no interior do solenoide. E então a gente está dizendo que esse solenoide é oco. Então, na hora de você fazer isso daí, não sei porque que eu botei com esse zerinho aqui. Assim. Estranho. Então você vai pegar aqui, eu tenho que apagar aquilo aí depois. Então B, que é a indução, né, nele, vai ser N, que é o número de voltas, μ vezes I dividido por L. Aí você vai lá. Primeiro, Lisboa, ele não me dá nada disso. Ele me diz que existe aqui uma DDP, na verdade aqui, né, uma força eletromotriz, não é DDP, porque ele bota aqui um resistor que é do gerador e mais um resistor fora do coisa, que na verdade o teu solenoide ele funciona como um resistor. Que é o que ele está dizendo, ele funciona como um resistor de resistência de 9 ohms. Então se você pegar esse resistor daqui que vale 1, com esse daqui que vale 9, 1 mais 9 vai dar 10. Então na verdade eu posso dizer que é uma resistência, que é força, que a DDP vale 100 e que eu posso utilizar ele aqui como R sendo igual a 10. Então boto 1 mais 9 dá 10. Esse 10 vai para lá dividindo, então vai ficar 100 sobre 10, que vai dar 10 amperes. Então a corrente que circula aqui é de 10 amperes. Observa que a corrente ela sai do maior potencial para o menor potencial. Então ela vai vir por aqui. Ó. Então a corrente vai vir por aqui. Quando ela chega aqui, você vê que ela sobe, ela não desce, ela não passa por baixo. Ah, como que eu sei isso? Olha por aqui, nesse daqui. Ó, isso aqui ele está mostrando, ele vai para lá, vai lá para baixo e sobe de novo, vai lá para baixo, sobe de novo, vai para lá. Então olha aqui, ele vai vir de lá de baixo subindo. Então na verdade ele está vindo aqui, vem, sobe e desce lá, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá? Então ele está vindo por aqui. Se você botar a tua mão ali e bater, você vai ver que você vai estar batendo nessa parte do solenoide. Se você for fazer por aqui, você vai ver que aqui ela vai estar saindo. Então se ela sai por aqui, ela está entrando por aqui. E qual é o campo que ela entra? Aí ela entra pelo campo, pelo sul. Então esse X aqui, que é a outra pergunta, a extremidade X do solenoide é um polo norte ou polo sul? É um polo sul. Tá? E como que eu calculo isso? É só você agora, já tem a corrente, então coloca o número de voltas. Ele diz aqui, são 10 espiras por centímetro. Ah, mas não teria que estar em metro? Sim, você bota 10 espiras, 4π vezes 10 a menos 7, a corrente que é 10, é 1 centímetro vezes 10 a menos 2. Então quando eu pegar de centímetro e multiplico por 10 a menos 2, eu estou transformando de centímetro para metro. Então no final eu vou ter 4π vezes 10 a menos 5, daqui de cima, e aqui embaixo tem 1 vezes 10 a menos 2. Ah, por que aqui ficou assim? Porque, ó, 4 vezes 10 dá 40. 40 vezes 10 vai dar 400. 400 é 4 vezes 10 a 2. 4 vezes 10 a 2 com 10, 4 vezes 10 a menos 7 vai dar 4 vezes 10 a menos 5. Ó, 10 a menos 5. 4, o π daqui que a gente não fez nada, o π continua e fica. Então, 4 vezes 3 vai dar 12, 12 sobre 1 vai dar 12. Então, 12 vezes 10 a menos 3. Só que ao invés de eu botar 12, eu deixei a resposta com π. Eu botei 4π vezes 10 a menos 3. Ela poderia ter colocado 12 vezes 10 a menos 6, poderia, vai dar o mesmo resultado. Sempre na minha prova, quando for substituir valor de π, pode substituir por 3. Tá?
Pode, não precisa botar 3,14, 16, não. Pode botar 3 para facilitar a nossa vida. Tá? Quando for necessário botar. Tá? Quando não for necessário. Se você não tem, você botasse dessa maneira, não tivesse uma múltipla escolha para você marcar, aí você poderia até deixar 5, eu deixaria. Eu acho a resposta mais bonita do que botar 12 vezes 10 a menos 3. E agora, a nossa parte da matéria da agora. Que horas você viu na nossa aula? É 11, né? Calma, tô vendo. Né? É 11 mesmo. Tá? Então, olha só. Olha como que nós estamos calculando isso daí. Essa força magnética, chamada força de Lorentz, ela é calculada fazendo justamente, já que agora eles sabem que eu tenho um campo magnético, eu tenho um campo elétrico, e eles estão fazendo ângulo de 90 graus um com o outro, então ele tem aqui ó, campo magnético, e o campo elétrico ele está botando aqui ó, no sentido do V, porque V é a velocidade da carga, e quando a carga está em movimento é campo elétrico, corrente elétrica. Então, eu posso substituir esse V por I, a velocidade da carga, eu posso, ao invés de trabalhar com a velocidade da carga, eu posso trabalhar com a carga elétrica. Então, eu poderia estar com I, com B e com F. Geralmente, com I é quando a gente está trabalhando no fio. Quando a gente trabalha com a carga, essa carga vai estar em movimento, então a gente não vai botar I, a gente vai botar V, porque seria a carga se movimentando, ao invés da corrente circulando ali. Então essa velocidade, esse campo magnético com esse campo elétrico, eles têm que estar sempre com ângulo de 90 graus. Logo, essa força vai ser sempre perpendicular ao eixo. Você nunca vai ter a força magnética com a força elétrica fazendo ângulo diferente de 90 graus. Eles vão estar sempre fazendo ângulo de 90 graus. O que vai mudar o ângulo é entre a velocidade da carga e do campo. Isso daqui, esse ângulo pode mudar. Mas esse da força com o campo, ele não muda, é 90. Esse daqui com esse daqui não muda, é 90. O que vai mudar é esse daqui, entre a velocidade e o campo. Então esse ângulo θ é justamente esse ângulo daqui. Esse daqui vai ser sempre 90, vai. Esse daqui vai ser sempre 90, vai. O que não vai ser sempre 90 é esses dois daqui. Ó. Entre a velocidade e o campo, ou entre a corrente e o campo. Esse nunca vai ser, não vai ser sempre 90. Tá? Então, quando eu boto aqui a carga cruzando, fazendo o ângulo θ, é justamente o que ele está mostrando aqui. Ó. O campo para lá, a velocidade para lá, o campo para cá, para a direita. Tá? Então você vai ter a força ou para cima ou para baixo. Vai depender do ângulo entre elas. Tá? E da intensidade da força. Dúvida nisso aí? Então, a nossa fórmula, o modo de responder isso aí, vai ser sempre um valor positivo que vai dar aqui. Por isso eu trabalho com carga, seja ela positiva ou negativa, eu vou trabalhar ela sempre com valor positivo. Então, por isso que eu tiro isso daqui e boto QVB seno θ. Mas eu lembrando que sempre esse valor é positivo, porque o sentido é que vai me dizer se a carga era negativa ou positiva. Tá? Para eu resolver esse tipo de questão, gente, eu preciso ter uma norma. E essa norma de eu saber se ela está entrando, se está saindo, como que está acontecendo, eu utilizo a regra da mão esquerda. Ah, eu poderia trabalhar com a regra da mão direita? Pode, só que a regra da mão direita é diferente daquela que a gente já trabalhava. Lembra que a outra é a corrente com o campo. São duas coisas. Então, quando você pega, bota no sentido da corrente, você bate, você sabe o sentido do campo. Agora não, agora você tem campo, você tem força e você tem velocidade. Você tem 3 vetores.
Então você precisa de 3 direções. Não é ficar mexendo com a mãozinha fechando e abrindo que tu vai resolver isso daí, tu não resolve. Então, a forma de resolver é isso. Coloca a mão que nem o cara está colocando, usando a regra da mão esquerda, e é a mão esquerda. E mais uma vez, a mão esquerda ela foi feita para as cargas positivas. Ah, eu usei a carga negativa. Você vai ter que mudar o sentido. Se a força deu para cima, ela vai para baixo. Ah, a força deu saindo do quadro, ela vai ser entrando. A força deu para baixo, ela é subindo. Sempre quando for carga negativa, é o sentido contrário. Porque tudo que a gente está falando aqui é para a carga positiva. Então a carga negativa vai ser sentido contrário, já sabem disso. Só isso daí. É tomar cuidado. Ah, a carga é positiva ou negativa? Ah, é positivo. Ah, ele falou que o elétron passou a ser elétron, a carga é negativa. Então, quando eu calcular, vai ser o sentido contrário. Então é isso, bota o dedo fazendo o ângulo de 90 graus, tá? Que aí você mostra o B com V, o dedo indicador com aquele dedo do meio, que tem gente que gosta de usar muito esse dedo. Então, com esses dois daí, ele faz um ângulo de 90 graus. E o polegar com o indicador, ele vai fazer também ângulo de 90 graus. Então você faz assim e você coloca isso daí direcionado do jeito que ele botou. Aonde está o campo? Está para lá, então você bota a tua mão dessa forma daí, apontando para o campo. Aí você vê para onde está a velocidade. Aí você gira a tua mão até ela ficar no mesmo sentido da velocidade. Aí você vai saber se o campo está descendo ou se o campo está subindo. Você consegue ver isso. Ele aqui ele mostra o exemplo. Olha lá. O campo Polo Norte é onde sai. O sul é onde entra. Então ele apontou para o sul, entrando lá no sul. Ele botou aquele outro dedo do meio, ele botou no sentido da corrente, a corrente está vindo para cá, ele botou no sentido vindo para cá, e a força ele está mostrando, então a força está para cima. Eu só sei que a força está para cima porque eu fiz a regra da mão esquerda. Se eu não tiver a regra da mão esquerda, eu não sei para onde que eu vou colocar. Ah, Lisboa, botei a força para cima. Por quê? Porque eu usei a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda está me mostrando que ela está para cima. Aí você fala, a regra da mão esquerda diz que está para cima. Aí eu falo assim, não está. Porque eu estou olhando pela regra da mão esquerda que ela não está para cima, ela está para baixo, ela está para a esquerda, está para a direita. Então, você tem que me dizer da onde para onde ela está, porque como com a tua resposta eu sei qual vai ser a minha interação com a tua resposta. Existe também a mesma forma de trabalhar com a regra da mão direita. Se você colocar ali a mão direita, botar os 4 dedos apontam para o campo magnético. Bota ele lá para onde ele entra o campo. O B vai estar mostrando a corrente ou a velocidade, tá? Que nem a gente já costuma ver no outro. Então você pega, empurra a tua mão para cima, então a força está para cima. Se você botar os 4 dedos, aí botar a corrente, o sentido da corrente, e na hora de fazer a tua palma da mão está para baixo, então você vai estar empurrando ela para baixo, a força vai estar para baixo. No nosso caso ali, a força está para cima, então ele mostra isso naquela coisa ali. Aí dá um empurrão, tá? Não precisa dar empurrão, é só você ver o sentido da tua mão, da tua palma da mão. Se a palma da mão está para cima, ele está para cima. Se a palma da mão estiver para baixo, ele está para baixo. Tá? Aí eu utilizo os 4 dedos e esse daqui. Aí eu botei um exercíciozinho para a gente poder ir. Não quero ver isso. Eu quero isso aqui. Ele diz que a carga que está aqui em movimento é positiva. Se é positiva, o que eu vou ver aqui é a minha resposta do problema. Então eu vou lá, coloco lá meu dedo. A força, ele diz que está saindo. Então eu boto o polegar virado para a minha cara. Ó. A velocidade está para a direita. Eu botei lá, ele está para a direita.
então a força está para cima. Tá? Então, nesse caso aqui, perdão, não é força, o campo magnético. O campo magnético vai estar apontado para cima. Conseguiram ver isso, visualizar isso, gente? Sim. Tá? Eu vou fazer agora a mesma coisa para essa daqui. Só que agora eu estou notando que a carga é negativa. Então, para onde o campo apontar, ele vai estar no sentido oposto. Tá? Então, nesse daqui, ele diz que a velocidade está vindo para a minha cara. Eu estou botando o dedão aqui da velocidade voltado para a minha cara. Ele diz que a força magnética está para baixo. Aí você vai falar assim, caramba, como que eu vou fazer isso? Você vai ter que girar a tua mão para a esquerda e você vai ver que você não vai conseguir fazer isso. Tá? A única forma de você fazer é você estar em pé e botar ela em pé assim virado. Aí você consegue botar. Aí quando você fizer, você vai ver o quê? A tua resposta para isso vai estar a velocidade saindo, a força está descendo, então o campo está apontando para a esquerda. Só que como ele é de carga negativa, ele vai apontar para a direita, ele vai ter que vir para cá. A mesma coisa aqui. Aqui a carga é negativa, então para onde ele apontar, ele vai ter que ser o sentido oposto. A resposta aqui, ou ele vai estar entrando ou saindo, porque ele está fazendo 90 graus com esse, ele vai ter que fazer 90 graus com o outro. Então ele não pode estar para cá. Ou ele vai estar saindo do quadro, ou ele vai estar entrando. Então na hora de fazer, eu vou ter que visualizar isso. Então bota lá o dedo. O dedo mostra ele vindo para cá. A força está vindo para baixo. Agora você já consegue fazer. Ele vindo para cá, a força está para baixo. Aí ele mostra que o campo estaria saindo. Só que como a carga é negativa, ele vai ter que estar entrando. Então agora vamos ver a resposta. Então aqui está para cima, que nem a gente disse, aqui está para a direita, e ele aqui ele está entrando. Mostrando direitinho o que a gente está fazendo. Você está vendo o desenho da mão aí, o cara fazendo? Você vê que ele aqui, ele está usando a mão invertida, tá? Porque a força está para baixo. Tá? Então ele já está considerando ela positiva, ele botando no sentido contrário. Tá? Porque não é possível, porque isso aqui não é o que retrata aqui. Essas coisas pegam na internet é uma merda, por causa disso. O nego fala, é por causa disso. Não é. Por quê? A minha carga, você vê, ó, o V está saindo. Ó, esse dedo aqui está mostrando ele saindo. Mas a força não está mostrando para cima, a força é para baixo. Então esse polegar teria que estar para baixo. Se o polegar está para baixo, esse dedinho daqui vai estar apontando para lá. Mas como a carga é negativa, aí você empurra ele para cá. Não é por causa disso daqui, porque isso aqui se coloca para mim numa prova, está errado. Isso está completamente errado, porque ele está mostrando uma situação errada. Ele está mostrando para uma carga positiva com isso daqui para cima. Ele não está me dizendo nada disso, ele está botando uma carga negativa e botando algo de carga positiva. A força teria que estar para baixo e ele bota para cima. Por quê? Não tem explicação, para mim está errado. A mesma coisa aqui. Aqui ele pega, bota a velocidade com do meio. A força B ele botou para cima. Ela era para estar para baixo também. E aí ela estaria para baixo. E aí esse dedão daqui estaria apontando para cá, para lado de cá. Como a carga é positiva, ele vai estar apontando para lá. Então isso estaria errado e isso estaria errado. Para mostrar aquilo ali. Eu até entendo que o cara está querendo mostrar, mas não é isso que ele está mostrando. Entendeu?
Eu vou mexer nesses desenhos daí, vou tirar porque isso aí não condiz com a realidade. Na verdade, essa mão teria que ficar toda virada. Eu quase virei aqui um homem elástico para conseguir fazer isso. Vamos lá. Então, o primeiro caso que a gente tem, da força de Lorentz, interessante é quando você tem o campo magnético, tá? E tem uma carga que está em repouso, a carga não está em movimento, ela está parada, então não existe campo magnético. Não existe força magnética. Por que não existe? Porque a força magnética é QVB seno θ. Se o ângulo entre a velocidade, se a velocidade é zero, se a carga está parada, ela não tem velocidade. Se a velocidade é zero, o campo é zero. A força magnética é zero. Entendeu? É só você pegar. Se V for zero, a força magnética é zero. Se a carga que você botar for zero, for nula, ela também vai ser zero. Se o campo que você tiver, não existir, quando é que um campo magnético não existe? Quando a carga está em repouso. Então aí, tem vários fatores, você sabe que, então isso daqui só podia ser zero. Qualquer uma dessas situações ele é zero. Quando a carga com velocidade paralela ao campo, então se eu pegar essa carga, botar ela andando para cá, ou botar ela andando para lá, não importa. Porque eu vou ter o seno dele, ou vai ser seno de zero, ou vai ser seno de 180. Porque se as duas estão apontadas para cá, o ângulo entre eles é zero. Se uma está para lá e a outra está para cá, o ângulo entre eles é 180. Seno de zero é zero e seno de 180 é zero. Então tanto faz se ela está paralela ou para a direita, no sentido para a direita, ou no sentido para a esquerda, não importa. Ela vai ser zero da mesma forma. Tá? Então a força magnética aqui também é nula, ela não existe. Porque o ângulo entre eles vai dar zero. Seno de zero vai dar 0 vezes B, 0, 0 vezes V, 0, 0 vezes Q, 0, então vai dar 0. E o terceiro caso, quando a velocidade ela fizer um ângulo de 90 graus com o campo. Tá? Então, quando ela fizer um ângulo de 90 graus com o campo, é esse caso aqui. Você tem o campo está entrando, eu estou simbolizando ele com esse X daí, mostrando que o campo é uniforme e ele está todo entrando, e ele coloca uma carga fazendo um ângulo de 90 graus. Ela está indo para lá. Então, ela vai para lá e o campo está entrando, ela está fazendo o ângulo de 90. Então, quando ela faz ângulo de 90, o que vai acontecer? Essa carga vai começar a girar aqui, porque ela vai ter uma força centrípeta. Força centrípeta, essa aceleração vai ser centrípeta, ela vai ter uma força centrípeta. Então ela vai fazer essa carga daqui ficar girando aqui, ó. Ela vai fazer uma circunferência aqui, ó. Vai ficar girando aqui. Foi assim que fez a relação carga-massa no laboratório, que se chegou à relação carga-massa. Foi fazendo isso daí, o cara mediu qual era o raio disso daí, e aí ele descobriu a relação carga-massa. Interessante essa história, né? Aí você vai ver que ele vai fazer esse giro, a aceleração só para mudar de direção, aqui é sempre V, ele vai estar sempre com a mesma velocidade, então ele vai ser um movimento circular uniforme. E se é um movimento circular uniforme, como eu disse, a força lá dentro é centrípeta. E isso vai dar sempre uma circunferência, um raio, você vai ter esse raio daqui, e seno de 90 graus vai dar 1. Então, na verdade, eu vou ter QVB, ao invés de QVB seno θ, eu não preciso, porque eu já sei que θ é 90, então, seno de 90 dá 1, eu vou ficar com a fórmula dessa maneira. E eu já sei que ele vai fazer uma circunferência. E aí, para eu saber o valor dessa circunferência, eu pego, substituo e faço o cálculo desse raio daqui. Vou pegar o quarto caso
E aí a gente pega, acaba, porque já está no nosso horário. Então, no quarto caso, quando ela entra fazendo o V com B, faz um ângulo qualquer diferente de 0, de 180, de 90, que foi o que a gente mostrou. Tá? Qualquer outro ângulo que fizer, ela vai fazer isso. Ela vai começar a girar, fazendo tipo um espiral de caderno, o movimento dessa carga, ela vai estar fazendo tipo uma espiral. Então ela vai estar andando aqui, ó, nesse sentido daqui do campo. A força magnética, ela vai estar nesse sentido aí, em espiral. E aí a fórmula tem que ser essa todinha mesmo. Você vai ter que colocar qual é o ângulo. 30 graus, bota 30 graus. 60 graus, 60 graus. E aí calcula o seno de 60, de 30, de 40, de quanto for. Só, mesmo que você coloque o de 0, tá paralelo, os dois no mesmo sentido, bota 0 aí, tu vai chegar à mesma conclusão que vai dar 0 essa porcaria. Tá? Eu não quis gravar os 4 casos, eu simplesmente substituo ali, faço a conta e pronto, porque ele vai dar o mesmo resultado. Tá? Na hora que você fizer o cálculo, ele vai te dizer se está certo ou está errado. Está com 0 graus. Sendo de 0 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então o campo magnético é 0. O seno é de 90. A 90 ele vai ficar QVB. Então vou ter que substituir e eu já sei que ele vai ficar em movimento circular. Você já viu que a gente já conversou sobre isso. Então as coisas já ficam vistas dessa maneira. Então aqui ele mostra isso daqui, uma aplicabilidade disso, é o ciclotron. Tá? E aí ele mostra também a condição especial que ele trabalha aí para mostrar a força magnética. Tá? Um ímã, e ele bota aqui isso daqui é nitrogênio líquido, para poder colocar na forma sólida a matéria que ele botou aqui, e aí ela fica flutuando ali, mas isso daqui está no nitrogênio boiado e nitrogênio líquido. Um experimentozinho bom que eles estavam fazendo lá. Bom, aí vai vir exercício. Esses exercícios eu trabalho na próxima aula. Lembra que eu falei na próxima aula? Eu vou trabalhar os exercícios da lista. Aí eu vou trabalhar com esses exercícios. Eu vou colocar eles aqui porque ele já está resolvido. Então quando eu jogar ele na lista para vocês, vocês já vão ver essa correção daí, porque eu já fiz eles. Quer dizer, eu não fiz eles. Estão aqui, mas vocês podem fazer, porque como está sendo gravado, é só você parar o vídeo e dá para vocês tentarem fazer. E a gente corrige ele na próxima aula. Eu estou passando ele para você ver as... Eu estou passando, que aí já fica gravado e você fica com ele. Esses daqui já estão com a correção. Só aqueles outros que eu acrescentei lá que não. Ficou faltando o campo magnético no fio. É igualzinho o outro, só que agora, ao invés de eu trabalhar com QVB, eu vou trabalhar com B e L. O I de corrente e o L, que é do comprimento do fio. O restante, o raciocínio é todo igual. Tá? Então vou parar por aqui para não atrasar o lado da outra turma e não atrasar o lado de vocês. A aplicabilidade já mostrei para vocês antes. O funcionamento das hidrelétricas, e botei aqui uma termoelétrica. Tá. E aqui uma brincadeira que eu ia fazer com vocês, para vocês calcularem aqui a força magnética que está rolando aqui e aqui, nessa bagunça de fio aqui. É uma brincadeira, é claro que não dá para calcular porcaria nenhuma aí, é só para mostrar a bagunça aqui, que o pessoal não tem noção nenhuma quando trabalha com eletricidade, como eles fazem um monte de merda. Então é isso aí, gente. Um abraço, tudo de bom, tá? Foi muito bom estar com vocês. Desculpa aí avançar um pouco o horário.
Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Vou parar a gravação.